Emma, capítulo 37. Uma pequena reflexão silenciosa foi bastante para satisfazer Emma quanto à natureza de sua agitação ao ouvir as novidades sobre Frank Churchill. Não tardou a convencer-se de que não era por si mesma que estava tão apreensiva ou embaraçada, mas sim por ele. O sentimento que julgara nutrir por Frank Churchill logo havia se reduzido a praticamente a nada. Transformara-se em algo em que nem sequer valia a pena pensar. Mas se ele, que sem dúvida sempre fora o mais apaixonado dos dois, retornasse com o mesmo calor de sentimentos com que partira, seria muito perturbador. Se uma separação de 2 meses não tivesse esfriado seus sentimentos, haveria perigos e males no futuro dela. Nesse caso, seria necessário que tivesse cautela por si mesma e por ele também. Não queria que seus sentimentos fossem novamente despertados e precisaria evitar encorajá-lo de qualquer jeito. Desejava ser capaz de impedir que ele fizesse uma declaração explícita. Seria uma conclusão tão dolorosa do relacionamento entre eles. E, no entanto, não podia deixar de imaginar que haveria algo decisivo. Tinha a sensação de que a primavera não poderia passar sem que trouxesse uma crise, um acontecimento, algum fato que alteraria seu atual estado composto e tranquilo. Não demorou muito, apesar de durar mais do que o previsto pelo Sr. Weston, para que Emma tivesse a possibilidade de formar uma opinião sobre os sentimentos de Frank Churchill. A família de Enscombe não chegou à capital tão depressa quanto se imaginava, mas ele chegou a Hagbury logo depois. O jovem cavalheiro cavalgou por cerca de 2 horas, pois não poderia fazer mais do que isso. Porém, como foi para Hartfield, imediatamente depois de chegar a Randalls, ela pôde lançar mão de seu profundo poder de observação e determinar imediatamente qual era a disposição dele e o modo pelo qual deveria agir. Encontraram-se com grande alegria. Não podia haver dúvida do enorme prazer que ele sentia em vê-la, mas Emma teve um instante de dúvida quanto a Frank ainda gostar dela, a nutrir ainda com a mesma intensidade a ternura que lhe demonstrara. Observou-o bem. Era evidente que estava menos apaixonado do que quando partira. O afastamento, somado à provável convicção da indiferença dela, produzira de forma muito natural esse bem-vindo efeito. Frank Churchill demonstrava-se de ótimo humor, tão disposto a falar e rir quanto antes, parecendo feliz em comentar sua visita anterior, em recordar velhas histórias. E não lhe faltava agitação. Não era na calma do jovem cavalheiro que Emma percebia sua relativa indiferença. Ele não estava calmo. Era evidente que havia grande agitação em seu íntimo. Ele não sossegava sequer por um instante. Sempre fora e continuava ativo, porém era como se não houvesse atividade que pudesse satisfazê-lo. No entanto, o que deu-lhe maior certeza de que alguma coisa diferente acontecia foi o fato de Frank Churchill ficar com ela apenas 15 minutos e sair quase apressadamente para fazer outras visitas em Hagbury. Ele tinha visto um grupo de velhos conhecidos quando passara na cidade. Claro, não havia parado, pois não pararia por nada deste mundo, mas se concedia a vaidade de considerar que esses amigos ficariam decepcionados se não fosse visitá-los, e por mais que gostasse de permanecer em Hartfield, precisava ir embora. Emma não tinha dúvida de que ele estava menos apaixonado, mas toda aquela agitação e a pressa com que o jovem cavalheiro havia ido embora indicavam que a cura talvez não tivesse sido perfeita, e estava inclinada a pensar que aquele estado talvez indicasse o medo de um retorno ao apego, que talvez significasse que ele ainda não tinha confiança em si mesmo para ficar mais tempo com ela. Essa foi a única visita de Frank Churchill em 10 dias. Ele estava sempre querendo, pretendendo vir, mas algo sempre impedia. A tia não podia suportar que ele a deixasse. Pelo menos fora o que ele comunicara ao pai. Se estivera sendo sincero, se realmente tentara ir visitá-lo,
Devia-se então inferir que remover a Sra. Churchill para Londres não diminuíra em nada a obstinação dela ou a parte nervosa de sua doença. Que essa senhora se encontrava muito doente era algo certo. Ele se declarara convencido na última vez que esteve em Randalls. Mesmo que uma boa parte da doença pudesse ser uma farsa, Frank não podia duvidar, quando olhava para o passado, de que o estado de saúde da tia era mais frágil naquele momento do que havia sido 6 meses antes. Todavia, acreditava que se tratava de algum mal que remédios e cuidados poderiam resolver, e que, pelo menos, a Sra. Churchill ainda devia ter muitos anos de existência pela frente, mas não podia concordar com a opinião decidida de seu pai, para quem todas as reclamações da tia eram apenas imaginárias, que ela estava mais forte do que nunca. Logo ficou claro que Londres não era o lugar para a Sra. Churchill. Ela não suportava o barulho. Seus nervos ficavam sob contínua irritação, causando-lhe profundo sofrimento. E ao fim de 10 dias, a carta que seu sobrinho enviou a Randalls comunicava uma mudança de planos. Iriam mudar-se para Richmond. Haviam recomendado um eminente médico dessa cidade à Sra. Churchill e ela decidira ir para lá. Já tinham alugado uma casa mobiliada e decorada, em um local privilegiado, e esperavam-se muitos benefícios com a mudança. Contaram a Emma que Frank escrevera com a maior das esperanças sobre essa nova decisão e que parecia estar muito animado com a bênção de ter diante de si 2 meses para ficar tão próximo dos seus amigos queridos, pois a casa havia sido alugada pelos meses de maio e junho. Garantiram-lhe que na carta ele demonstrava grande confiança em poder estar sempre com eles, quase tanto quanto desejava. Emma reparou que o Sr. Weston estava interpretando aquela perspectiva de maneira errada. Ele a considerava origem de toda a felicidade que a carta demonstrava. Desejou que não fosse isso. Dali a 2 meses teria a prova. A própria felicidade do Sr. Weston era incontestável. Ele estava realmente deliciado. Era o que o tanto desejava. Agora, de fato, teria Frank por perto. O que eram 14 quilômetros para um homem jovem como seu filho. 1 hora a cavalo. Viria a vê-los com frequência. A diferença a esse respeito entre Richmond e Londres era a mesma que a possibilidade de vê-lo sempre e de não vê-lo nunca. 25 quilômetros. Não, 29, pois deviam ser 29 bem medidos até a Manchester Street. Significava um obstáculo bem mais sério. Caso Frank conseguisse sair, iria levar 1 dia só para vir e voltar. Assim não haveria vantagem em que ele ficasse em Londres. Daria no mesmo que estar em Scombe. Mas Richmond ficava a uma distância mais fácil de ser percorrida. Era mais do que perto. Essa mudança fez com que algo muito bom voltasse a ser levado em conta: o baile na Crown. Não que houvessem se esquecido dessa ideia, mas com tudo o que acontecera, haviam decidido que não tinha sentido marcar uma data. Agora, no entanto, isso seria feito. Os preparativos todos seriam reiniciados. E logo depois dos Churchill terem ido para Richmond, algumas linhas de Frank, dizendo que a tia já estava se sentindo muito melhor e que ele não duvidava de que a qualquer momento poderia ficar com os amigos por 24 horas, induziu-os a escolher o dia mais próximo possível. O baile do Sr. Weston seria por fim realizado. Havia apenas alguns dias entre os jovens de Highbury e a felicidade. O Sr. Woodhouse já havia se resignado. Nessa época do ano, seu mal-estar diminuía. Maio era um mês muito mais apropriado que fevereiro. A Sra. Bates passaria a noite em Hartfield. James já fora avisado e o velho cavalheiro esperava, confiante, que nem o pequeno Henry, nem o querido e pequeno John tivessem qualquer problema, enquanto sua querida Emma estivesse ausente.